Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos com o amor de Deus que nos une. Amém? Irmãos, falar de Deus, falar das coisas de Deus é algo realmente muito importante e muito sério. E Deus nos incomoda em todos os momentos para falarmos dele. E Deus me deu esse privilégio de falar para os irmãos nessa manhã. Eu estava compartilhando com o nosso pastor. A minha preocupação que eu tenho é de transmitir aquilo que realmente Deus quer que vocês ouçam. E essa semana eu estava preparando o sermão de hoje, e na quinta-feira, de quinta para sexta, Deus me chamou a 1h da manhã. Furtadinho, vai lá para o trabalho. E eu fui. Fiquei lá até 3h30 para poder acordar às 5h para trabalhar. E foi uma grande bênção para mim. E eu vou falar justamente de um assunto muito importante na nossa vida, porque é um assunto pertinente à vida cristã, à vida espiritual. E eu achei maravilhoso, e mais uma vez foi confirmado que era realmente isso que Deus queria que eu falasse para vocês, quando os irmãos cantaram essa música, Rompendo em Fé, e os irmãos vão entender por quê. Nós vamos falar nessa manhã sobre um tema inesgotável, que será muito explanado e discutido até a volta de Jesus, que é justamente sobre a fé. E nós vamos ler 2 versículos que nós vamos trabalhar. Fica em Hebreus 1, que todo mundo já, Hebreus 11, versículo 1, que todos já sabem de cor, né? E o versículo 6. E depois nós vamos fazer algumas inserções de versículos, de passagens, e eu quero transmitir para vocês uma forma mais dinâmica sobre a fé e uma preocupação que nós devemos ter com a nossa fé. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 11, e nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 6. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. E no versículo 6 ele diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então o tema da mensagem dessa manhã é justamente esse: sem fé não há vida cristã. Quanto mais estudamos sobre o cristianismo e a vida dos seguidores de Jesus, sempre iremos nos deparar com esse combustível que, segundo Jesus, a cada dia que passa, está se tornando uma raridade de se encontrar. Ele deixa bem claro isso lá em Lucas, versículo 18, 8, quando fala: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Simplesmente, meus irmãos, porque o homem não está sabendo usar e sedimentar a sua fé, e por isso está perdendo ela a cada dia. Ao conviver com os seus discípulos e com o povo que o seguia, ele percebeu claramente a imensa fragilidade espiritual do ser humano, a dificuldade que temos de lidar com as coisas divinas, e por isso procurou alertar a todos que a fé de muitos se acabará. E se prestarmos atenção no que se tem falado sobre fé hoje em dia, veremos que nenhuma outra geração se concentrou e discutiu tanto sobre esse tema como a nossa. Há vários sermões sobre uma das doutrinas bíblicas mais importantes da nossa vida cristã. Cursos e conferências sobre a fé são organizadas mundo afora. Livros sobre fé entopem as prateleiras das livrarias cristãs. Multidões de cristãos se reúnem para receberem apoio e encorajamento através de uma mensagem sobre fé. Hoje, há pastores da fé, mestres da fé, movimentos da fé, e até por preocupação pelo que Jesus disse, temos até
igreja da fé. Claramente, se há um tipo de agitamento ocorrendo em algumas igrejas nos dias de hoje, ele está exatamente nesta área, a área da fé. Romanos 10, versículo 8 a 10, diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E no versículo 16 e 17 ele complementa: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então fica bem claro aqui, que a boca e o coração são os dois lugares onde a fé se manifesta. E eu achei maravilhoso também, hoje de manhã, o irmão Edson citar Gálatas 11, né? Que fala exatamente isso. Aqueles que são justificados por Jesus, vivem pela fé. Vivem pela fé. Crer no coração em Jesus Cristo como Salvador e confessar com a boca é o princípio básico na vida de todo cristão. E é nesse momento que a nossa fé, ela é evidenciada. O fundamento da nossa fé está firmado no grande amor que Deus tem por todos nós e revelado na entrega do seu único Filho para nos dar a salvação e, consequentemente, a vida eterna. Um versículo que todo mundo sabe de cor e salteado, inclusive eu que tenho dificuldade de decorar, que é João 3,16, né? Na verdade, somente este princípio básico da fé entra em ação, é que podemos dizer que entendemos o significado de nascer de novo, de acordo com o texto que Paulo escreveu aos Romanos. A nossa confissão deve estar em linha com aquilo que cremos. Só que, infelizmente, aquilo que a maioria das pessoas considera ser fé hoje, não é uma fé absoluta. É porque a fé de muitos é muito frágil. A visão de fé hoje em dia é muito restrita à visão humana e não à visão divina. É uma visão micro, de pouca intensidade, muito superficial. A minha família, tanto no Rio quanto aqui em Fortaleza, eu chamo minha família porque a família da minha esposa eu considero como minha família. Nós vivemos momentos onde a nossa fé foi provada, né? E eu escutei muitas pessoas nos dando apoio e dizendo: olha, o nosso Deus é maravilhoso, a sua mãe vai ficar curada, o nosso Deus é maravilhoso, o seu sogro vai ficar curado. E eu falei assim: e se for da vontade de Deus, levá-los? Então Deus vai perder a sua grandiosidade porque Ele não curou a minha mãe, não curou o meu sogro? Eu tenho fé que esse Deus faz aquilo que é o melhor para todos nós. E eu preciso desenvolver isso. Mas se as pessoas, diante de dificuldades, elas restringem a sua fé e diminuem a sua intensidade. As pessoas têm fé, têm, mas muitas vezes elas colocam restrições à sua fé. Muitos dizem: eu sou um homem de fé, e depois complementam: e se não der certo? Eu digo que tenho fé em Deus, mas será que eu tenho tido com Ele um relacionamento profundo entre Criador e criatura, para que essa fé seja solidificada? Vejam
que eu posso conversar com Deus muitas vezes, muitas horas, e não ter intimidade com Ele. Eu converso muitas vezes com o nosso pastor, mas confesso que eu não tenho intimidade com Ele. Então a gente tem que conversar com Deus e ter intimidade com Deus. Será que tem criado uma intimidade profunda com o nosso Pai? Com esse relacionamento que eu digo que tenho tido com Ele todos os dias? E o que é essa intimidade? Ainda bem que não existe nenhuma câmera lá em casa para gravar o momento que eu estou caminhando dentro de casa, que eu tenho um período de que eu faço caminhada. E nesse período que eu faço caminhada, eu bato o maior papo com Deus. Converso mesmo com Ele. E gesticulo, falo, comento. Senhor, puxa, você viu aquilo ali, o que aconteceu comigo? Aí, quando eu estava fazendo esse sermão, eu falei assim, puxa vida, além de eu conversar com Deus, eu estou percebendo que eu tenho tendo intimidade com Ele, que eu estou dizendo as coisas que eu estou sentindo, embora Ele conheça, mas eu estou compartilhando com Ele. Então essa intimidade é que vai fortalecendo a nossa fé. Será que eu não tenho colocado restrições? Aí eu fico perguntando, será que eu não fico colocando restrições ao crescimento e à atuação dessa fé que eu tenho? Como eu disse antes, nós temos colocado restrições. Como tem me importado nos momentos que a nossa fé, como foi cantado aqui, é provada. Tenho dado chances para que ela me faça crescer espiritualmente. Será que na hora que eu enfrento provações, a falta de solidez da minha fé tem me impedido de reconhecer que o nosso Deus é maior que qualquer provação e tem me impedido de caminhar sobre as águas e mover o sobrenatural? Será que tenho imposto à minha fé condições para viver uma vida espiritual autêntica, impedindo que ela nos revista do amor de Deus? Será que tenho vivido em comunhão profunda com Ele, o suficiente para me fortalecer em fé e assim conhecer a sua vontade sobre a minha vida? E eu, estudando sobre esse tema, encontrei um material muito interessante no site Esboçando Ideias, Cristianismo Simples, mostrando com clareza que existem dois tipos de fé bem claros, que normalmente encontramos, e que normalmente eu também comento sobre isso e nos sermões que falam sobre fé. Quais são esses dois tipos de fé? A fé se, S-E, se. Né? Esse é o tipo de fé mais comum hoje em dia, infelizmente. É uma fé condicionada. E a palavra de Deus nos dá um exemplo bíblico, claro, sobre essa fé, né? E ela mostra como funciona. Foi o voto de Jacó, antes do seu verdadeiro encontro com Deus, né? Em um dado momento da sua vida, Jacó, cheio dessa fé, disse: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Olha só, Jacó impôs uma condição para ter a sua fé plena no Senhor. Somente se Deus fizesse aquilo que Jacó queria, ele teria o Senhor como Deus. Da mesma forma que ele, hoje em dia, muitas pessoas têm convivido com essa fé, se Deus fizer aquilo que eu estou pedindo, aquilo que deseja meu coração, então o servirei e participarei mais na sua obra. Serei fiel, serei um crente fervoroso. Se Deus me curar, ou curar alguém próximo, se Deus me der isso ou aquilo, se Deus me der um marido ou uma esposa, se salvar meu casamento, se Deus fizer eu ganhar na Mega Sena, se Deus me ajudar a passar no Enem, e por aí vai,
Essas são algumas das condições que as pessoas têm colocado diante de Deus para servi-lo. O mais lamentável nesse tipo de fé é que ela coloca o homem na comunhão, coloca o homem no comando, no centro, como se Deus precisasse do homem e não o contrário, como se Deus fosse servo e não o contrário. Quem exerce esse tipo de fé, exerce uma fé muito ralinha, muito superficial, frágil, inconsistente, que vai trazer grandes problemas a quem tiver ela. Esse tipo de fé não é a fé verdadeira, não é a fé bíblica, não se sustenta, pois ao se deparar com as adversidades e com os nãos de Deus, não tem força para se sustentar e permanecer, pois está pautada apenas em circunstâncias favoráveis ou prazerosas ao desejo humano. E o outro tipo de fé, é a fé ainda que. Vocês conhecem a fé ainda que, né? Conhecem. Esse tipo de fé, infelizmente, não é mais tão comum hoje em dia. Isso porque esse tipo de fé tem sido abandonado em nossos dias, principalmente pelo imediatismo do nosso tempo e a inserção de filosofias vãs e da maldita teologia da prosperidade no seio da igreja. O exemplo bíblico dessa fé, ainda que, é aquela fé demonstrada por Abacuque, que vimos há uns domingos atrás. O que ele declarou? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Observe que Abacuque, ao contrário de Jacó, não condicionou a sua fé em uma ação que Deus tenha de fazer para agradá-lo. Pelo contrário, Abacuque ressalta que mesmo que falte o básico, mesmo que por algum motivo Deus permita que falte mantimentos, e o que o sustento venha a faltar, a sua fé em Deus e o seu louvor permanecerão. Permanecerão. A confiança no Pai permaneceria. Isso é fé verdadeira, meus irmãos. Essa é a fé bíblica. Essa é a fé que deve estar presente na vida do crente, porque é ela que move a vida espiritual, a nossa vida espiritual. Foi essa fé que teve presente com Moisés carregando aquele povo naquele deserto, aquele povo sem fé, o povo sempre querendo voltar para trás. O pastor falou aqui esses domingos maravilhosamente, explicou bem direitinho que povo foi aquele. Mesmo com todas as dificuldades e provações que Moisés teve com o povo na travessia do deserto, Moisés sempre creu nos planos de Deus. Foi essa fé que manteve Paulo inflamado, pregando mesmo com carne, aquele espinho na carne. Foi essa fé que fez Jó não blasfemar contra Deus e ter paciência para enfrentar a sua dor e não amaldiçoar a Deus. Foi essa fé que Daniel demonstrou quando foi colocado na cova dos leões, para ele uns gatinhos. Agora eu lhe pergunto, que tipo de fé você tem desenvolvido em sua vida cristã? A fé se ou a fé ainda que? Precisamos estar atentos e nos avaliando diariamente, pois com certeza Deus rejeitará muito do que está sendo chamado e praticado como fé. Infelizmente, a fé, além de estar sendo corrompida para satisfações pessoais, ela não consegue se sustentar pela falta de espiritualidade dos cristãos, gerados por quê? Pelo distanciamento e pela falta de intimidade com Deus. Toda vez que a nossa fé é provada, muitos duvidam
não conseguem enxergar a sua grandiosidade do poder de Deus por estarem enfraquecidos espiritualmente. Em Mateus 17, versículos de 14 e 20, os discípulos ficaram numa situação muito embaraçosa com Jesus, né? Aquele homem levou o filho dele a Jesus, aquele filho que estava endemoniado, né? Estava no fogo, jogava na água, fazia aquelas confusões todas, né? E o pai chegou e falou: olha, Jesus, por favor, cure meu filho, porque os teus discípulos, não deram conta. E Jesus ficou danado, né? E aí, Jesus falou que por causa daquela fé, né, aquela pouca fé, não somente a intensidade, não somente a qualidade, mas a intensidade, porque em verdade vos digo, se tiveres de fé como um grão de mostarda, direi a este mundo, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível, Jesus falou. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão por oração e pelo jejum. O que Jesus estava falando assim, por oração e por jejum? Intimidade com o Pai, intimidade. E vejam que Jesus não estava falando do tamanho da fé, né? Jesus foi bem claro que mesmo com a fé do tamanho de um grão de mostarda, já seria suficiente para fazer coisas esplêndidas. Jesus estava falando da qualidade de fé daqueles discípulos. Que tipo de fé que eles estavam tendo? Que estava faltando? Oração e jejum. E também mostrou que se não houver oração e jejum, que nos próximos do Pai, não poderemos realizar o tipo de milagre que ele realizou, que era justamente também a expulsão de demônios. É fácil notar a fragilidade espiritual de uma pessoa através da fé que ela demonstra e as suas consequências. Um pequeno obstáculo já é suficiente para fazê-la duvidar e até desistir. Pessoas inconstantes, frágeis espiritualmente e que desconhecem o Deus que dizem crer, olham para as suas dificuldades com os olhos do mundo e não com os olhos da cruz. Não conseguem ver que o poder de Deus é absoluto e por isso atua também no impossível. É por isso que precisamos estar sempre plenamente envolvidos com o Senhor, íntimos com Ele. Tem se pregado muito sobre o poder da fé, mas muitos têm impedido o agir do Espírito Santo de Deus em suas vidas para desfrutarem do fortalecimento. Assim como o cimento é o componente necessário para se fazer o concreto, o combustível necessário para termos intimidade com Deus é a intensidade da nossa fé. Não se preocupe com a quantidade da sua fé, e sim com a qualidade dela. A quantidade não revela o seu poderio e a sua intensidade. Não é porque o carro está com um tanque cheio de combustível que ele vai andar super bem. O importante é o tipo de combustível que está no seu tanque. Se for de qualidade, ele vai rodar, vai voar com pouca gasolina. E assim, é assim a nossa vida. Para que você está pedindo, Deus me dê mais fé, Deus me dê mais fé, se você não consegue administrar a pouca fé que você tem? Então você tem que trabalhar essa sua fé. E quando é que a gente vai ter essa fé de qualidade tão necessária para a nossa vida cristã? Quando soubermos e aprendermos a edificar a nossa fé em Jesus e obedecermos os seus mandamentos, aí a nossa fé não vai ser sucumbida quando nós encontrarmos as lutas pelas frente e as adversidades da vida. E foi isso que Jesus ensinou na parábola dos 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, 24 a 27. Só temos uma vida vitoriosa e abundante quando construímos nossa vida em Jesus, depositando e edificando nossa fé somente nele, e quando amarmos a Deus como nós dizemos que amamos. Se formos capazes de entregar totalmente a nossa vida para seu agir, nossa fé será manifestada e, consequentemente, criaremos essa intimidade tão necessária para o nosso crescimento espiritual. Efésios 2, 8, 9, claro, deixa tudo bem claro. Olha só, deixa claro que a fé é um dom de Deus, não porque merecemos ou por sermos dignos de tê-la ou ganhá-la. Não é de nós mesmos, ela vem de Deus. Não é obtida por nosso poder ou vontade própria, mas simplesmente nos é dada por Deus, juntamente com a sua graça e misericórdia, de acordo com o seu santo plano e propósito. Por causa disso, ele recebe toda a glória. É por isso que essa intimidade só existirá se você tiver fé nele. E se você não tiver fé, não conseguirá chegar ao Pai e ter um desejo ardente de se dar totalmente a ele, mais do que qualquer outra coisa na vida. É algo sem começo e sem fim, é algo cíclico. O capítulo 11 de Hebreus fala de um padrão bíblico de fé nascido da intimidade com Deus. A fé nos permite esperar a coisas que a gente não pode ver. Se não podemos ver aquilo que temos esperança, como sabemos que isto existe ou que receberemos? A função da fé é justamente essa. Ela substitui a prova objetiva da qual temos esperança. O escritor de Hebreus cita exemplos específicos de uma fé viva e não morta. Quanto mais nos aproximamos de Cristo e depositamos nele a nossa fé, maior se torna o nosso desejo de vivermos inteiramente em sua presença. Precisamos sim estar cheios do Espírito Santo de Deus, fortalecendo a nossa fé, tornando-a firme, sólida e ampla, seja ela do tamanho que for. A Bíblia diz que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, versículo 10 do capítulo 11. Para Abraão não havia nada permanente nessa vida, que o mundo era um lugar estranho para ele, não era um lugar de se fincar raízes. Abraão, mesmo sendo um homem ocupado, dirigindo os servos, comprando e vendendo gado, ovelhas e bodes, sempre achava tempo para estar na presença com o Senhor. E hoje, será que encontramos muitos Abraãos nas igrejas? Ou esse tipo de crente está difícil de encontrar? O que eu mais escutava, era aquela desculpa de falta de tempo para ter intimidade com Deus. Aí, por causa da pandemia, tudo mudou. Vivemos um período de isolamento social cheio de tempo. Ficamos, por prudência, em casa. Tivemos a grande oportunidade em estar mais tempo com a família e com Deus. Muitos até que aproveitaram bem esses momentos. Conheceram melhor os seus cônjuges e filhos. Descobriram como é bom e edificante conversar com eles, brincar com eles, conhecer as suas fragilidades e os sonhos de cada um, traçando planos com eles, lendo e estudando a palavra e orando em família. Mas, infelizmente, muitos continuaram na sua solidão, adoeceram por não estarem naquela vida louca, fria, egoísta e desenfreada que levavam, e começaram a culpar o confinamento, começaram a culpar a convivência. Fé frágil. Criaram conflitos, grandes atritos aconteceram, e o caos foi grande, e Deus sempre esquecido. Em vez de aumentarem seu relacionamento com os seus familiares e com Deus, fizeram se distanciar cada vez mais um dos outros, dando provas que não era a falta de tempo que os impedia de terem intimidade com o Senhor.
Muitos preferem se envolver de forma impensada e egoísta em seus trabalhos, nos estudos e em outras atividades que os afastam de si mesmo, da família e de Deus, causando o quê? A falência da sua fé. Conheço muitos que vivem uma vida de fachada. Mostram viver para a família, mas na verdade são os desconhecidos para seus filhos e seu cônjuge. Mostram-se crentes fervorosos, não faltando aos trabalhos da igreja, mas são desconhecidos de Deus. Esse comportamento tem causado o quê? Fragilidade nessa intimidade com Deus e, consequentemente, corroído a sua fé. Muitos não se conscientizam que tudo que tem é porque Deus assim o quis, foi da vontade dele. Só que se não cuidarem, vão ver que tudo vai sair entre os seus dedos. Infelizmente, as pessoas ausentes de Deus reagem da mesma forma e maneira que reagiram aquele povo no tempo de Noé. Não se importavam com o dilúvio que ele fazia, ou que ele dizia que aconteceria. Cada um deles se desapegou do seu tempo e a cada um buscava uma nova pátria, pois o mundo simplesmente não era o seu lar. Não ficaram esperando o céu cair em suas mãos para desfrutar nas proximidades do Senhor. Estou citando Abel, Enoque, Noé e Abraão. Pelo contrário, eles continuavam buscando a sua presença constantemente. A fé deles se fortalecia a cada dia e por isso venceram grandes obstáculos. Viviam uma vida equilibrada entre o mundo e Deus. E será que nós podemos dizer o mesmo? Será que o nosso coração anseia por andar mais próximos do Senhor? Ou o nosso coração está preso somente a coisas temporais? Meus irmãos, se nós continuarmos desprezando o crescimento da nossa fé, que fim daremos à nossa vida espiritual? Parece que muitos se acostumaram a comer das migalhas caídas da árvore da vida. Preferem ficar lutando sozinho, muitas vezes preso ao velho homem, longe do maná do Senhor. E por isso as suas vidas não saem do lugar. Lutam para conseguir alguma coisa e quando conseguem, perdem tudo. Simplesmente porque se esqueceram das 7 promessas do Senhor Jesus, relatadas no livro de Apocalipse. E uma delas é: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. É só para lembrar que sem desapego a esse mundo, não encontraremos a Deus, e aí nunca teremos a fé necessária para vencermos esse mundo. Sem intimidade com Deus, nossa fé não é verdadeira aos olhos do Senhor. E de todos esses personagens que eu citei aqui no capítulo 11 de Hebreus, para mim o mais extraordinário, mais marcante foi Noé. Noé foi muito marcante para mim. Por quê? Lógico que o Abraão foi importante, Abel foi importante, mas Noé foi demais. Noé parou tudo na vida dele porque Deus o chamou. A família não entendeu nada. E começou a construir algo inusitável. Ou construir uma arca. E onde é que estava construindo uma arca? Onde é que tinha mar ali perto? Não tinha. E Noé foi persistente. Noé achou graça diante do Senhor. Noé andava com Deus. Versículo 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Imagine, meus irmãos, o que Noé não ouviu. Quanto tempo Noé teve para construir aquela arca? Quanto tempo ele demorou para construir a arca? 40, 50 anos. Já pensou quantas coisas aconteceram? Noé achou graça diante do Senhor. Ele conhecia e entendia claramente o que Deus dizia. Toda vez que o Senhor lhe falava, ele obedecia. Repetidas vezes lemos: disse Deus a Noé, assim fez Noé. Tudo ele fazia porque sua fé era muito forte devido a toda a atividade que ele tinha com o Senhor. Tente imaginar o quanto de tempo Noé deve ter passado a sós com Deus.
E não vem me dizer que ele tinha muito tempo para isso, não. Pelo contrário, o seu tempo era muito pequeno, pois tinha que construir uma arca imensa antes do dilúvio. Porém, a intimidade de Noé com Deus foi além da orientação que recebeu. E mudando para outra situação, vemos em Marcos 4, 35 a 41, uma história com Jesus e os seus discípulos, quando os discípulos enfrentaram aquela tempestade, né? E Jesus, então, chegou e questionou: como é que não tendes fé? Suas palavras podem até soar meio grosseira, né? Jesus falando assim com os discípulos: como é que você não pode ter fé, cara? Mas ele sabia que é normal o homem temer tempestades. E Jesus não os criticava por isso. Jesus só estava lembrando dos ensinamentos que ele deu àqueles discípulos. Depois de todo esse tempo comigo, vocês ainda não sabem quem sou eu? Como é possível vocês terem andado comigo por tanto tempo e não me conhecerem intimamente? É isso que ele fala para a gente. Vocês estão com medo da tempestade? Estão convivendo comigo o tempo todo, dizendo que me conhecem, falando de mim. Chega nessa hora, não tem a fé fortalecida para saber que eu sou capaz de acalmar os mares. Que fé frágil é essa que a gente diz ter nele? Os próprios discípulos de Jesus não o conheciam como deviam. E tragicamente o mesmo é verdade hoje. Multidões de cristãos têm andado de barco com Jesus, ministrando ao seu lado, alcançando multidões em seu nome, se reúnem como os discípulos de Jesus, saem para evangelizar, realizam milagres de cura, fazem ação social, mas não conhecem Jesus na sua intimidade. E as atividades são mais intensas que a sua fé. Vemos outra cena relacionada à fé dos discípulos, em Lucas 17:5, quando foram fazer um pedido que muitos fazem hoje, e eu comentei justamente no início da nossa pregação. Foram a Jesus: Jesus, aumente a nossa fé. Lucas 17:5. Muitos cristãos hoje fazem esse mesmo pedido: Jesus, aumenta a minha fé. Como podem só se preocupar com o tamanho de sua fé e não com a sua rigidez e solidez? Por que aumentar a fé se a gente não sabe usar a que tem? Só que em vez disso saem correndo para igrejas que pregam a fé para se ter prosperidade material e vivem comprando livros que oferecem 10 passos rápidos para aumentar a fé. Tem esse livro, só que eu não vou citar aqui, o autor fica chato, né? Em Lucas 17, versículo 8, diz assim: cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebe. Se você quiser ter uma fé fortalecida, terá de fazer a mesma coisa que Jesus mandou os discípulos fazerem nessa passagem. Jesus estava dizendo em essência: põe o seu traje de paciência e então venha à mesa e ceie comigo. Não arrume mais explicações teológicas para a sua fé. Não procure os caminhos do mundo ou dos homens para tentar compreendê-la. Simplesmente fique a sós com Deus. Fique a sós com Deus. A fé real se desenvolve no lugar secreto da oração íntima. Então vá a Jesus e aprenda dele. Se você passar por um período de qualidade em sua presença, sua visão de fé mudará. Ele agirá em sua vida com o tamanho da fé que existe em você. Acredite, quando você ouvir sua voz suave e terna, sua fé explodirá dentro de você, se fortalecerá e superará todas as dificuldades e aflições dessa vida. E concluindo, eu faço uma pergunta a vocês. Entenderam agora que se você não tiver fé, nunca terá intimidade com Deus? E sem intimidade com Deus,
você nunca fortalecerá a sua fé? Se você continuar com essa dificuldade de entender isso, você nunca saberá o que é melhor para você, pois não estará fazendo a vontade de Deus e somente a sua vontade. Chegue ao Pai na quietude do seu quarto e entregue seu coração para Ele, transformar diariamente a sua vida, tornando um homem de fé. Acredite que Ele tudo fará de melhor para você. Em que ou em quem estamos depositando nossa fé? Nos homens, nas circunstâncias da vida ou em Jesus? Hebreus 12:1 diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumidor de quê? A nossa fé. Hebreus 12:1. Finalizando, eu volto a Lucas 18:8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Se eu estiver aqui, eu rogo ao Senhor que pelo menos a minha Ele encontre. Amém? Então nós vamos ficar de pé, vamos orar e agradecendo ao Senhor esse momento tão especial que Ele nos permitiu ter nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento, Senhor Deus, que nós pudemos explanar aquilo, Senhor Deus, que estava no Teu coração e colocou no meu coração para dizer para o Teu povo nessa manhã. Que possamos, Senhor Deus, a partir de agora, nos preocupar mais em solidificar a nossa fé do que crescer nessa fé. Que a gente possa, Senhor Deus, fazer com que ela tenha uma visão ampla da Tua vontade sobre as nossas vidas. Que ela nos dê, Senhor Deus, sempre o sustento, a força que precisamos para vencermos todas as adversidades, Senhor Deus, que essa vida nos apresenta. E que possamos sempre, Senhor Deus, criar uma intimidade cada vez maior contigo, através da nossa oração, através dos nossos momentos junto contigo. Abençoe, Senhor Deus, a Tua igreja aqui presente, abençoe o nosso pastor, que tanto tem se dedicado, Senhor Deus, na sua obra, que tanto tem mostrado a importância de nós caminharmos contigo, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde, pois nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.